tempos agora de tempo mais seco e temperaturas mais baixas, é claro que começam a surgir com mais facilidade os casos de resfriado, de gripe, enfim, aí se mistura tudo, essa história da Covid, da H1N1, o que é gripe, o que é resfriado, o que é mais preocupante que isso? Qual é a diferença dos sintomas de tudo isso? A gente levou essas perguntas para o Dr. Renato Macchione, que é pneumologista e muito gentilmente nos cede o tempo da sua agenda para falar com o público do Simples Assim. Doutor Renato, muito obrigada pela presença aqui conosco, seja bem-vindo. Oi, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e vamos tentar resolver aí, elucidar as dúvidas, né? São muitas e às vezes complexas, né? Doutor Renato, essas doenças todas que são comuns ao outono e inverno, as gripes, os resfriados, ou aquelas doenças respiratórias mais graves, como a gente tem hoje a Covid-19 e já tivemos, ainda temos H1N1, elas têm sintomas parecidos? Sim, de uma maneira, a diferença da gripe e do resfriado é que o resfriado geralmente não tem febre, tem apenas coriza, uma irritaçãozinha de garganta e o estado geral é bom. A gripe já é um quadro mais agressivo, com febre, mal-estar, dores no corpo e junto com sintomas nasais, irritação de garganta. De uma maneira geral, tanto a influenza H1N1 também pode manifestar, é um tipo de uma gripe, né? E o Covid também é um vírus, só que não é um vírus influenza, ele é um vírus, um coronavírus. Ele tem uma manifestação um pouquinho diferente, mas todos começam com um quadro de hipertermia, um quadro de febre, tanto a influenza quanto o coronavírus e também a dengue, né? Nós ainda temos alguns casos de dengue, começando com a febre alta, e aqueles primeiros dias torna-se difícil a diferenciação, né? O que chama atenção no coronavírus é a perda do olfato, a dor de garganta, e não tem tanta coriza, né? E muita dor de cabeça. Essas doenças virais, muitas vezes, como não temos exames disponíveis, apenas um hemograma não é suficiente para poder diferenciar, né, entre os vírus, né? O que torna o diagnóstico clínico, às vezes, um pouco difícil nas primeiras horas, né? E o que é que a gente tem que fazer, doutor Renato? Muito se falou sobre a questão do coronavírus, fique em casa, se os sintomas forem leves, não vá aumentar a frequência dos postos de saúde, das UPAs ou dos prontos socorros de hospitais, mas nesses casos agora em que tudo vai se misturar, qual é a melhor conduta? Poxa, essa é uma pergunta bem difícil, né? A melhor conduta ainda é, como prevenção, os cuidados de higiene, né, uma boa hidratação, tá? Uma boa noite, um sono adequado, né, refeições adequadas, evitar bebida alcoólica, evitar muito hidrato de carbono, ganhar peso nesse período de confinamento, né? Mas, sem dúvida alguma, nas primeiras horas, como torna-se difícil, e às vezes a diferenciação entre essas infecções, e às vezes as pessoas têm algum quadro viral, junto do quadro viral, o quadro alérgico, que aumenta muito nessa época do ano. Então, tem uma rinite, começa a ter espirros, coriza, obstrução nasal, coceira no nariz, sem febre, é mais a rinite, né? Nessas mudanças de tempo, aumenta também, às vezes, a poluição, porque chove pouco, né? Que também são fatores irritantes. Não se expor a cigarro, fumaça, todos esses fatores preventivos são importantes na diferenciação de um quadro mais grave de um quadro mais leve. Agora, começando um quadro
febril, quadro de febre alta de maneira aguda, né, persistente, depois de tomar um antitérmico, aí vale a pena realmente tentar entrar em contato com o seu médico ou uma unidade de saúde. E o que é legal, né, é que está desenvolvendo mais a telemedicina. Você vê essa disponibilidade, né, da tecnologia, de nós podermos conversar no meio da agenda, né? Estou aqui todo paramentado, né? E aí a gente, né, tem que tentar com a telemedicina, com o contato, para ver um momento adequado, né? Não pode demorar muito, né? Mais que 3 dias não dá para segurar, né? Então, procurar orientação e ajuda. O doutor Renato falou com relação a bastante hidratação, e é muito comum a gente nessa época, em qualquer época, né? Os chás, chá disso ajuda, chá daquilo cura, chá de alho é bom, chá, muito chá. Muito chá, muito chá. Pode tomar chá, né? E ainda mais nesse período mais seco, vai ajudar a hidratar bem, evitar pedra no rim, né? Hidratar bem. Não que o chá seja, né, extremamente milagroso, mas o que é milagroso é a hidratação. O teu sistema orgânico, nós bebemos pouca água durante o dia, né? E isso resseca muito a mucosa, nesse tempo mais seco, baixa umidade relativa do ar. Então, não é esperar sede para tomar água, para tomar 2, 3 litros de água, né? E a melhor maneira, se você tem um chazinho, ótimo, chá gelado, né? Vai bem. Ou chá quentinho, que está frio, um chá quentinho ajuda também. Perfeito, né? O grande problema dessas doenças, doutor Renato, é que elas, às vezes, ou em casos de idosos, por exemplo, e crianças, elas evoluem para pneumonias. E é a que mata. O grande problema para as faixas etárias, tanto as crianças quanto idosos, após uma infecção viral, mesmo daquelas mais leves, né? O risco de desenvolvimento de uma infecção bacteriana. Pode ser uma pneumonia, uma amidalite, né? Uma rinocinusite, mas a gravidade que é mais preocupante realmente é a pneumonia. Então, geralmente, a criança torna-se mais cansadinha, mais gemente, recusa alimentar, né? Mais prostrada, mais quietinha. A criança deixou de correr, brincar, está gemente, tá? Tem algo que, né, preocupante. O idoso deixou de andar, não levantou, não quer comer, não quer falar. Mas ele não tem tosse, né? Mas, às vezes, pode ser uma infecção respiratória ainda nas primeiras horas, pode ser uma infecção urinária, né? Então, as infecções nessa época do ano, elas aumentam tanto as bacterianas quanto as virais, além da poluição e das doenças alérgicas. Tudo isso, o que eu poderia te falar? É difícil a pessoa fazer um autodiagnóstico, né? Uma automedicação, um autoexame, é complicado. Eu acho que quando tem a persistência dos sintomas, eu acho que é melhor procurar ajuda antes de automedicar, eu vou pedir, vou fazer um exame para coronavírus, eu vou fazer, né? Então, antes de partir para exames, eu vou tomar injeções, né? Eu acho que nesse momento exige mais cautela. Mesmo nós, assim, com uma certa experiência, muitas vezes nós patinamos nesses diagnósticos, né? Às vezes nós interpretamos um exame e, na verdade, ele modifica no outro dia, o quadro clínico modifica em horas, e isso, junto com o coronavírus, que é mais um desafio maior. Nós sabemos pouquíssimo do coronavírus. Eu tenho tido aula toda noite, tenho assistido online. Hoje assisti uma aula do grupo italiano, do grupo espanhol.
E cada vez a gente fica preocupado com as formas atípicas de apresentação, né? Além dessas questões de formas atípicas de apresentação, porque cada hora eles relatam um tipo de sintoma, né? Então, a Isso. questão da perda do paladar, a questão de algumas feridas nos pés, nos dedos, e também foram Isso. relatados como sintomas. E uma das preocupações que muito tem sido debatida, doutor Renato, é com relação ao pós-Covid. Que tipo de sequelas a Covid pode deixar, por exemplo, nos pulmões? Tá. Então, Deixa. vamos lá. Os nossos pacientes que tiveram, esses que nós estamos acompanhando, o Pedro teve um número grande de pacientes, a maioria tem uma boa recuperação, os que estiveram em casa, né? Algum paciente que esteve na UTI, recuperado, tem ainda uma limitação respiratória. No Emílio Carlos, nós estamos na enfermaria com, acho que 2 pacientes, né? Com um quadro mais de uma cardiopatia, ficou mais com o coração mais prejudicado. Em relação aos pulmões, pode ter o desenvolvimento de uma fibrose ou de uma bronquiolite, como se fosse uma bronquite, né? Persistente, com uma inflamação dos brônquios, fechamento dos brônquios e inflamação. Ou uma pneumonia em organização, que nós chamamos, né? E que, em alguns casos, há necessidade de manter um pouco de corticoide. Tivemos um caso que precisou manter o anticoagulante depois da inflamação pelo coronavírus, devido ao risco de trombose. Então, alguns pacientes estão bem, assintomáticos. Teve um jovem que eu fiz uma tomografia ontem, ficou só uma bronquiolitezinha, uma coisa mínima, ele está assintomático, né? Então, nós estamos aprendendo também, né? Eu acho que estamos estudando, aprendendo, né? Trocando informações com os pacientes. Alguns nos auxiliam muito e falam, eu senti melhor dessa maneira, né? Não temos usado medicação exagerada, né? De que sair... Essa era uma pergunta minha também, doutor Renato. Esse protocolo de usar a cloroquina mais a azitromicina é o que vocês têm aplicado ou para cada caso se estabelece um tratamento diferenciado? Sim. As duas coisas, né? Assim, o protocolo de azitromicina e cloroquina foi mais para a parte hospitalar, né? De uma maneira que também agora os últimos trabalhos mostram que na fase inicial nem azitromicina nem cloroquina, né? Talvez controlar a inflamação, usar o corticoide, fazer uma prevenção de trombose, né? Que é aquele estudo mostrando do uso de heparina em dose preventiva. Para os pacientes em casa, que aqueles que nós atendemos e pedimos para observar em casa, apenas sintomáticos, né? Ocasionalmente, algum antibiótico quando a gente está em dúvida, mas de preferência, pouca medicação. Remédio para febre, hidratação, né? E o que nós temos usado é medir a oxigenação, porque a partir do 5º dia existe o risco de ter uma mudança, mesmo o paciente estando bem, né? Às vezes ele tem uma tomografia, um infiltrado leve, e depois pode piorar. Então, nós temos mantido o controle da oxigenação em casa. A cloroquina cada vez menos usada, né? Menos utilizada. As complicações são grandes e os benefícios cada vez menos visíveis, né? Então, não dá para a gente... Hoje atendi um paciente, ele é cardiopata. Falou, doutor, e se for o coronavírus? Falei, faremos o exame, mas não dá para usar cloroquina, porque se não for o coronavírus, pode ter uma arritmia e morrer pelo remédio, né? Então,
Então tem que aguardar e discutir caso a caso, doutor Renato. Né? Às vezes tem paciente que eu tenho visto todo dia, né? Tem paciente que eu recebo informação 2 vezes por dia, o que tem controlado a oxigenação com oxímetro, praticamente é um monitoramento online. Então, nós estamos tentando desenvolver mais essa parte online, telemedicina, para poder, né, ter atender o mais todo próximo mundo do paciente possível. Doutor Renato, a gente agradece imensamente a sua disponibilidade de tempo conosco e por essa importante contribuição. Uma ótima tarde, obrigada. Obrigado.